Esofagite, gastrite, refluxo, são diversos os problemas gástricos que podem nos ocorrer ao longo da vida. Mas qual a diferença entre eles? Para te ajudar a entender melhor essas doenças gástricas, vamos falar sobre o tema esofagite no programa de hoje. Os sintomas mais comuns dessa doença são dificuldades para engolir, dor no peito, náuseas, vômito, dor abdominal, tosse e perda de apetite. Porém, minha gente, para falar e explicar tudo sobre esse assunto, eu e você vamos receber, ele já esteve aqui, quando o assunto é aparelho digestivo, o nosso especialista chegou. Estou falando do nosso queridíssimo cirurgião do aparelho digestivo, o Dr. Gustavo Paturi, que a gente vai acolher com muito carinho. Bom dia, Dr. Gustavo, bem-vindo mais uma vez, né? Bom dia, sempre uma honra recebê-lo aqui, as pessoas ficam esperando, cadê o Dr. Gustavo? Está aqui, minha gente. Hoje o assunto é esofagite. Doutor, quando a gente fala esofagite, mostra aqui no nosso desenho onde é que ela está. O esôfago está bem aqui, ele geralmente começa bem nessa cartilagenzinha que a gente fala. No gogó aqui? No gogó aqui, e ele faz a ligação justamente da boca e da faringe com o estômago. Então ele é basicamente um mecanismo de transporte, ele vai transportar a comida da nossa boca até o estômago. Você não absorve nada, você só faz levar essa comida até lá. É só um cano que a gente tem ou tem alguma função específica? Espera. É isso que a gente vai aprender hoje. Então você que está preparando o seu almoço, então preste atenção, porque não é só um caninho. Acho que não é só um caninho, não. Temos muito mais coisa que o esôfago vai aprontar para a gente, com muito carinho. Doutor, sente-se, por favor. E aí, então, está aqui conosco o doutor Gustavo, que com muito carinho aí. Então, doutor, é um cano. Quanto que mede esse cano aí, doutor? Geralmente o esôfago vai medir ali em torno de mais ou menos uns 30, 35 centímetros, tá entendendo? Justamente para levar essa comida em direção ao estômago. Basicamente o esôfago ele não absorve nada, mas ele tem essa função importante em jogar a comida para o estômago. A comida não desce por gravidade, a comida na verdade ela é empurrada pelo movimento peristáltico, então na verdade o esôfago ele tem umas ondas que a gente fala, que são as ondas peristálticas, então ele vai empurrando e jogando essa comida em direção ao estômago. Quando a gente fala assim, a pessoa está engasgada, é no esôfago, é nesse caninho que ficou um pouco desse bolo alimentar, doutor? Então, na verdade, quando a gente engasga mesmo, geralmente não é no esôfago. Quando o paciente tem aquele engasgo que falta ar, geralmente é que a comida, quando chega aqui em termos de faringe, ela acaba indo para a laringe, que é por onde a gente respira, e dá um engasgo. Porém, dependendo do grau de esofagite que a gente vai falar, se tem uma esofagite muito severa e inflama muito, o paciente às vezes come, essa comida pode realmente ter uma certa dificuldade para passar e o paciente ter essa sensação de engasgo, que é um dos sintomas. Um dos sintomas, além de dor, queimação, o paciente pode ter uma sensação de bola parada na garganta, é uma das principais. O paciente parece que ele fala que tem sempre uma sensação de ter alguma coisa na garganta. Quando a gente, criança, tem muito disso, doutor, assim que quando a gente está com muita pressa e não tem aquele tempo disponível para fazer uma refeição com calma, degustar, saborear, e come muito rápido ou de repente não mastiga direito, o esôfago, pela lei da natureza, vai se encarregar de mandar para o estômago ou ele pode dizer, ei, me ajuda aqui, né? Ele vai tentar justamente ele vai tentar se encarregar de levar essa comida realmente que não foi mastigada direito. Só que pode justamente essa comida acabar levando uma lesão na parede do esôfago e acaba sendo mais dificuldade ainda para poder levar para o estômago. É uma substância mais sólida, a pessoa está lá comendo um pedacinho de frango de galinha, daquela coxa saborosa, um pedacinho de osso foi junto, doutor. Pode ficar ali, pode perfurar essa região, doutor? Pode sim, na verdade, pode lesionar e perfurar o esôfago em qualquer região dele e, na verdade, esses casos acabam sendo casos um pouco mais graves, porque o esôfago ele tem uma parte que é justamente no pescoço, que a gente chama de esôfago cervical, ele tem uma parte grande dele, que é uma das principais, que é no esôfago torácico, que fica dentro do tórax. Para você ter ideia, o esôfago ele passa por trás, justamente ali pela frente do coração, por trás do coração. Okay. Então, na verdade, a gente chama essa região de mediastino. Quando você tem uma perfuração, geralmente, do esôfago por engolir um osso, um palito de dente, alguma coisa do tipo, acaba sendo um quadro grave que pode levar à morte. E ele tem uma pequena porção que é o esôfago abdominal, que é logo na transição do diafragma, que a gente tem o diafragma aqui, e aí já vira estômago. Agora, na reta final do esôfago, até chegar ao estômago,
Tem alguma válvula que controla ou está aberto a comunicação de modo que o suco gástrico pode voltar, doutor? Justamente. Na verdade, a gente tem duas válvulas, que é o esfíncter esofagiano inferior e o esfíncter esofagiano inferior. Tem um superior e um inferior. Okay. O inferior ele é muito importante justamente para evitar esse refluxo. Ele é uma válvula que fica fechada. Na verdade, ela fica fechada 24 horas por dia e ela só abre a partir do momento que a comida chega. Então, ele está fechadinho, fechadinho. Quando a comida chega bem próximo dele, ele abre. É como um sensorzinho. Exatamente. Sensor. Ele abre, a comida passa e aí ele fecha, justamente para evitar o refluxo. Porque senão, toda vez que a gente fizesse qualquer esforço abdominal de tossir, fazer um exercício abdominal ou o ato mesmo da gente deitar, se a gente não tivesse essa válvula, esse ácido ia voltar para o esôfago e ia queimar. Doutor, tem gente assim que tem essa mania de deitado no sofá, né, ou na própria cama, lá tem um pacote de salgadinho, etc. Está comendo ali um salgado na cama. Ou seja, o esôfago, a comida vai chegar lá, vai abrir, né? Aí, como está numa posição favorável, o suco pode, né, vazar um pouquinho? Pode sim. Na verdade, toda vez que a gente acaba se alimentando, a gente faz um pouco de refluxo, que a gente chama, na verdade, de refluxo fisiológico. Ele realmente não causa mal, só que se, por exemplo, você está comendo deitado, você está fazendo o refluxo fisiológico, só que você também vai fazer refluxo mais ainda de ácido pelo fato de você estar deitado. Então, tem certas coisas que a gente tem que evitar e uma delas é não comer deitado ou até, por exemplo, após uma grande refeição, após o almoço, ou após o jantar, a gente ter pelo menos aí cerca de uma hora e meia para a gente poder deitar. Tem alguma outra função específica do esôfago? Ou seja, a gente aprendeu que ele faz os movimentos, que ele vai empurrando a comida, não é só descida, não é só um cano raso que a gente tem ali. Ele tem alguma outra função mais específica, doutor? Não, basicamente a função dele é apenas um mecanismo de transporte da comida da boca em direção ao estômago. Vamos falar, um assunto de hoje, esofagite. O que causa, doutor, seja essa inflamação, inflamação, doutor? A esofagite, na verdade, é a inflamação dessa parte final do terço distal, geralmente do esôfago, causada pelo refluxo de ácido do estômago. Como a gente já falou num programa anterior aqui sobre gastrite. Entra no YouTube e acompanha. Gastrite, vai lá, procure e assista também. Depois desse, claro, depois desse. O estômago, ele é cheio de ácido, então ele tem o pH, ele tem um ácido clorídrico que serve justamente para a gente dissolver a comida e matar as bactérias que acabam vindo. Tá? E esse estômago está cheio de ácido. Algumas vezes esse ácido ele tende a subir. Na verdade, a função dele é juntar com a comida e ir em direção ao intestino, mas ele às vezes pode subir. Quando a gente está de pé, doutor, assim, falando do ácido, quando a gente está de pé, ou seja, o ácido fica até onde no estômago? Ou preenche todo o estômago? Não, geralmente ele preenche só até um terço médio ou até a metade. Só que aí você vai comendo, esse estômago vai ficando cheio. Ele vai subindo também? E ele vai subindo também. Tá? Então, grandes refeições, por exemplo, é uma das coisas que a gente tem que evitar. Sempre comer pouquinho, várias vezes ao dia. Porque as grandes refeições, se você come demais, é mais fácil ainda de fazer o refluxo. Eu lembro quando eu fiz uma endoscopia, o doutor Gustavo pediu um exame específico, né? Eu levei para ele o resultado, né? E lá estava marcado assim, né? Esofagite erosiva, doutor. Vamos explicar para quem está em casa o que é isso? Né? A gente, na verdade, divide a esofagite, que é a inflamação do estômago, em graus. O primeiro grau seria, na verdade, uma esofagite leve, que você tem só uma inflamaçãozinha da parede, dessa mucosa, dessa parede do esôfago. Se você continua fazendo refluxo, continua tendo agressão, aí vai piorando e acaba formando umas pequenas feridinhas que a gente chama de erosões. E aí a gente evolui para a esofagite erosiva. A esofagite erosiva a gente divide em grau A, B, C e D. E isso aí vai piorando conforme do A sendo mais leve para o D sendo pior. Então tem que sempre estar tratando para não tentar chegar no D, porque senão chega justamente ao quadro do paciente não conseguir comer porque ele tem muita dificuldade para comer. Mas assim, pode evoluir também para algo mais grave, né? Uma célula cancerígena aí, doutor? Pode também. A partir do momento que você inflama a parede do esôfago, ele está vulnerável, né? Ele está vulnerável. E se ele vai inflamando, essa célula do esôfago pode se transformar em outra célula. Ela faz uma coisa que a gente chama de metaplasia intestinal, é como se ela se transformasse a célula do esôfago numa célula do intestino. E isso é uma lesão pré-cancerígena que a gente chama de esôfago de Barré. Vamos mostrar para quem está em casa algumas fotos que o doutor Gustavo trouxe aqui, para a gente ilustrar ainda mais, além desse quadro, aqui as fotografias, doutor, por favor. Aqui é justamente mostrando todo o esôfago, desde a parte cervical. É uma linha reta ou não?
Ele faz um pouco, ele faz uma curvinha aqui no meio, tá? Por isso que é importante mostrar, para o paciente entender que ele não vai se queixar só de, às vezes, dor na boca do estômago. Ele pode ter uma dor no peito, ele pode ter uma dor nas costas, pode ter a sensação de, às vezes, ter uma bola ou algum pigarro na garganta. Então, pode acometer qualquer região do tórax e dessa parte inicial, dessa parte mais alta do abdômen. A gente sabe quando fala dor no peito, meu Deus, a gente já lembra logo de um cardiologista, né, doutor? Ou seja, ele confunde, a intensidade é relativamente a mesma ou não? Como é que a gente pode descartar uma e outra? Pode confundir. Às vezes o que a gente acaba vendo também no pronto-socorro é que muitos pacientes com doença do refluxo acabam procurando o pronto-socorro achando que estão tendo algum problema cardíaco, como também, às vezes, a gente pega pacientes que não têm aquela dor típica de infarto e, na verdade, ele começa com a queimação no peito e quando vai investigar melhor, ele está infartando. Então, na verdade, o ideal é, se realmente é uma dor forte no peito, mesmo queimando, sempre procurar o pronto-socorro. Primeiro, se afasta a parte cardiológica e aí, estando tudo normal da parte cardiológica, a gente investiga a parte do esôfago. Lembrando também que a dor no peito cardiológica, ela se irradia também para os braços. Também, para o braço, para o queixo. Que não é esse caso. Isso. Quando você tem a esofagite, geralmente é só dor no peito mesmo. Peito, costas. Ok. Mais uma foto aí, doutor. Aqui é justamente mostrando o refluxo. Olha, o paciente tomando, aí, né? tomando o que aparentemente seria ali uma cerveja. Então, tem alguns alimentos que, na verdade, vão fazer com que a gente tenha mais refluxo ou não. Então, por exemplo, bebidas com gás distende o estômago e aí aumenta o refluxo. Café, aquela válvula que a gente falou, ela é extremamente sensível, ela é para ficar fechada. Então, por exemplo, bebida alcoólica, café, chocolate, cigarro, alguns condimentos como alho, cebola, pimenta, eles fazem com que essa válvula relaxe e ela fique entreaberta. Tá. E aí o paciente fica fazendo refluxo o tempo todo. Entendi. Olha que há necessidade aí de entender isso e saber. A água também ela vai abrir, mas não vai... A água com gás a gente pede também para o paciente evitar por causa justamente dessa distensão, mas a água em si não tem problema. Refrigerantes também, doutor? Assim. Refrigerante também, pelo fato de justamente, principalmente que às vezes tem cafeína, mas também por ser uma bebida gasosa. Mais uma foto aqui. E aí, doutor? Aqui é justamente mostrando o ácido junto com a comida. Aqui seria um endoscópio, tá? Que é o melhor método diagnóstico para a gente fazer o diagnóstico da esofagite. Você entra com o endoscópio e você vai ver essa parte final do esôfago. E a gente vê justamente aqui seria a transição do esôfago para o estômago. E aí você pode ver algumas feridinhas, por exemplo. Isso aqui já seria uma esofagite erosiva, porque já tem algumas feridinhas. O aparelhinho do endoscópio que está aqui, ele só chega até aqui ou ele vai... Não, ele vem até a segunda porção do duodeno, que é essa parte aqui do intestino delgado. Inclusive, então ele vê o estômago e vê um pouco da parte do intestino também. Então aí ele vê se tem algum tipo de... Aí ele vai ver se tem esofagite, se tem gastrite, se tem uma úlcera duodenal ou uma duodenite. Mais uma foto, mais uma foto. Aí é a dor, doutor. É a dor. Lembrando que, na verdade, o paciente sempre pode sentir essa dor no peito, que às vezes pode ser só uma azia, pode ser só uma queimação mesmo. Só que às vezes o paciente pode ter dor mesmo, uma dor que ele é como se fosse uma dor lancinante, sugerindo um infarto ou alguma coisa. Sempre tem que pensar em esofagite também. Uma esofagite leva a quadros de vômitos, por exemplo, doutor? Dor de cabeça, vômito? Pode levar porque justamente como causa inflamação e principalmente depois que o paciente come, aumenta um pouco a quantidade de refluxo, isso pode inflamar mais ainda e ele até acaba tendo reflexo de vômito. A dor de cabeça acaba vindo por consequência do próprio quadro. Então, esse mais ou menos quantos centímetros você falou aqui? Ele geralmente tem 35 a 38 centímetros. Então, e aqui tem alguns músculos, músculos aqui, doutor, que vai fazer... justamente essa musculatura que vai fazendo essas ondas. É importante porque tem algumas outras doenças do esôfago que também podem dar dor no peito, que justamente fazem com que esse esôfago não funcione direito. Ele tem essa musculatura em toda a parte do esôfago que ela funciona. Essa onda começa daqui de cima e vai levando exatamente até embaixo, justamente começando e terminando. Porque justamente se você tem, por exemplo, uma força muito forte... Quando a gente faz assim, você está estimulando o peristaltismo para justamente essa comida descer. Ajudar, né? Estou ajudando. Exatamente.
Esofagite. Ite, a gente sabe que é a inflamação. Então, a principal causa de uma esofagite, doutor? É o refluxo do ácido queimando esse esôfago. Refluxo quando queima... Justamente, esse ácido, o ato do ácido do estômago subir e inflamar essa parede do esôfago. O que a gente tem de tratamento? Trocar a torneirinha ali para o ácido não subir ou se cuidar? Qual é a lição de casa? É importante sempre se cuidar, tá? Na verdade, o tratamento se baseia em duas coisas. Na orientação do paciente, então o paciente vai ter que ter algumas coisas que ele vai ter que fazer para tentar diminuir o refluxo em si. Perder peso, geralmente o sobrepeso e a obesidade favorecem muito o refluxo porque aumenta a quantidade de gordura dentro da barriga, comprime esse estômago e o ácido acaba subindo. Então, passar com o nutricionista, fazer atividade física e dieta. O ideal é evitar as coisas que causam refluxo, então, por exemplo, bebida alcoólica, cigarro, café, condimentos em geral, isso sempre está evitando porque isso vai favorecer com que aquela válvula se abra e aconteça o refluxo. Colocar a cama, doutor, assim, um travesseiro mais elevadinho, ajuda também? Doutor? Exatamente. Um travesseiro um pouco mais elevado vai diminuir o refluxo da noite, evitar jantar e deitar, então sempre dá um espaço aí de pelo menos entre 1 hora e meia, tá? Evitar fazer grandes refeições volumosas, o ideal é sempre aí fracionar em 5 a 6 refeições por dia, sempre em pequenas porções. Tá? Algumas pessoas, às vezes, a gente sugere que evite, por exemplo, às vezes alguns esforços abdominais, como o exercício abdominal em si, porque acaba estimulando também. Entendi. Tá? Muito bem. Temos perguntas que estão também chegando aqui pelas nossas redes sociais. A gente faz questão de registrar quando eu abro o programa, começa o programa. Ligue e participe. Chegou também esse momento que a gente agradece e eu gosto muito, viu? O Júnior Silva, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Bom dia, Júnior. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco acompanhando Saúde e Fé. Gostaria de saber por que quem tem esofagite pode sentir dor frequente no peito. Recapitulando aí para o nosso amigo Júnior, doutor. Bom dia, Júnior. Recapitulando, o esôfago ele passa ali por trás do coração, tá? Então, na verdade, o refluxo do ácido acaba queimando e inflamando a parede do esôfago e ele acaba dando essa dor no peito, que às vezes pode ser só uma queimação, às vezes pode ser uma dor lancinante. É bom falar também que alguns cardiologistas falam que às vezes a esofagite, o refluxo do ácido, pode às vezes precipitar uma arritmia. Então, alguns pacientes que têm arritmia também tem que dar uma olhada nessa questão do refluxo, que às vezes pode causar essa arritmia. Eu acho que essa troca também é fundamental, né? Uma pessoa que passa com o Dr. Gustavo pode dizer assim, olha, eu tenho um problema cardíaco. Então, o senhor já sabe, né? E a pessoa que passa num cardiologista, olha, eu tenho também, comumente, esofagite. É importante passar essa informação para os médicos, né, doutor? Exatamente. É sempre bom ser sempre acompanhado por uma equipe multiprofissional, sempre com um cardiologista, um endocrinologista e um gastro. Mais uma pergunta, a Vanessa Gomes, de São Paulo, capital. Bom dia, Vanessa. Que bom que você está conosco acompanhando o Saúde e Fé em São Paulo, viu? Esofagite pode dar dor nas costas e provocar sangramento, doutor? Pode sim, como eu já tinha... a Vanessa. Oi, Vanessa. Bom dia. Recapitulando de novo, ele pode dar essa dor não só no peito, mas pode dar uma dor irradiada para as costas também, tá? Geralmente os pacientes, às vezes, por causa dessa inflamação, podem ter um pouco de sangramento também. Às vezes, quando vomita e faz o esforço de vômito, pode ter esse sangramento também. Então, não é só o vomitar normal, pode ser um vômito acompanhado com alguns sinais de sangue, doutor? Sim, com um pouquinho de sangue. Entendi. Geralmente, se ele acaba esforçando muito, pode até, às vezes, dar uma coisa que a gente chama de síndrome de Mallory-Weiss, que, na verdade, ele esforça tanto que acaba sangrando bastante. O Patrick Carvalho, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigado, Patrick, que Deus te abençoe, que bom ter você conosco. E a gente faz questão, assim, é tão bonito quando a gente recebe as perguntas, quando o médico faz questão de responder, a gente vai tirando uma dúvida. A sua pergunta pode tirar dúvida de tanta gente, por isso que vale a pena sempre perguntar. Obrigado, Patrick. É necessário fazer endoscopia para diagnosticar a esofagite? Tem algum outro exame? Pergunta o Patrick, doutor. Bom dia, Patrick. Para diagnosticar a esofagite, sim, a gente precisa fazer a endoscopia, porque a gente precisa ver a lesão e a gente precisa também classificar para ver se é uma esofagite leve, se é uma esofagite erosiva, para a gente ver qual seria a melhor medicação e quanto tempo tratar. Tem um outro exame que, na verdade, é considerado o melhor exame, só que ele não é um exame muito fácil de se fazer. A gente chama de pH-metria de 24 horas. Ele é o exame padrão ouro para a gente diagnosticar a esofagite, só que o problema é que ele passa um fiozinho com você acordado
ele vai até o estômago e você passa um dia inteiro, 24 horas com esse fiozinho saindo pelo nariz e ele fica medindo justamente o pH do esôfago. Ele é o melhor exame, só que ele é bem desconfortável. Então a gente faz a endoscopia, diagnosticou a esofagite e a gente já começa o tratamento. Isso é uma doença de gente grande ou esofagite pode ter uma criança, um adolescente, qualquer pessoa? Geralmente acomete muito mais os adultos, principalmente por causa do ganho de peso, por causa do hábito de vida, tá? Mas às vezes os adolescentes podem ter também. Entendi. A Lourdes Pereira, de Viçosa, Minas Gerais. Bom dia, dona Lourdes, Deus abençoe, que bom que a senhora também está conosco no Saúde e Fé. Tenho esofagite e estou perdendo peso, o que posso fazer para evitar isso? Pergunta a nossa amiga dona Lourdes. Bom dia, dona Lourdes. Provavelmente ela já deve estar com esofagite severa, porque ela deve estar tendo, na verdade, uma coisa que a gente chama de disfagia, ela já deve estar tendo dor para engolir, então por isso que ela acaba comendo cada vez menos e está perdendo peso. O ideal é se procurar um médico para justamente fazer o tratamento correto, porque com o tratamento da esofagite em si, ela consegue regredir e volta ao normal, não vai ser uma doença que você vai ter o resto da vida. Você vai ter que sempre controlar, mas você consegue se curar. Entendi. Tem algum tipo de alimento, doutor, já que vai chegar no estômago, ou seja, você falou do café, bebidas gasificadas, etc., mas algum alimento específico, não? De alimentos são esses basicamente, os condimentos em si, alho, cebola, pimenta, todos eles acabam relaxando essa válvula e fazendo com que você tenha mais refluxo ainda. Pode ingerir, mas desde que trate primeiro. Exatamente. Na verdade, durante o tratamento, na verdade, a gente pede para o paciente geralmente ter uma parcimônia no uso desses alimentos, tá? Principalmente, assim, os condimentos em si, cebola, alho, pimenta, que não seja utilizado direto, diariamente. A Mirela Santos, de Cruzeiro, São Paulo. Bom dia, dona Mirela, que Deus abençoe a senhora. Fez a pergunta, vai ter a resposta. Tive esofagite e meu apetite nunca mais voltou ao normal. Não sinto fome. O que posso fazer? Pergunta a Mirela. Bom dia, Mirela. O ideal, na verdade, seria avaliar para ver se realmente curou a esofagite, porque se realmente você, às vezes, tem um pouco de perda de apetite, mas se você não está tendo, o apetite não está voltando, você não está sentindo fome, precisa investigar também outras coisas. Mais uma pergunta, chegando aqui, mais uma pergunta, por favor. O Luiz Felipe da Silva, que é de Queluz, aqui de São Paulo. Bom dia, Luiz, Deus te abençoe, que bom que você está conosco acompanhando. Esofagite, se não cuidada, pode virar câncer? Pergunta o Luiz Felipe. Bom dia, Luiz Felipe. Foi aquilo que a gente conversou sobre o esôfago de Barrett, que na verdade se acaba inflamando tanto o esôfago que a célula do esôfago acaba se transformando nesse esôfago de Barrett, que é uma lesão pré-cancerígena. E aí a chance de realmente se transformar num câncer aumenta muito. Então, na verdade, o ideal é a gente tratar enquanto ele está ali pequenininho, enquanto está um pouquinho inflamado, mudar hábito de vida, entrar a medicação, que na verdade a medicação seria basicamente a mesma que a gastrite, que são, a gente chama de inibidores de bomba, mas são aqueles prazóis, tá? Mas lembrando que sempre também passar no médico para fazer o diagnóstico correto e entrar com a medicação certa. Uma esofagite causa uma litose, mau hálito, doutor? Sim, são outros sintomas, não só a dor e a queimação, mas, por exemplo, a litose, tosse crônica. Tem alguns pacientes que às vezes têm várias crises de sinusite ou crises de amidalite, e quando vai ver, na verdade, ele tem doença do refluxo. Alguns pacientes com asma, a precipitação da asma se dá pela doença do refluxo também. Aquelas pessoas que ficam assim, o tempo todo, aquela tosse seca, isso é alguma coisinha que não está funcionando bem, doutor? Exatamente. A sensação de pigarro constante, sensação de bola na garganta, o ideal é procure o seu médico para investigar a doença do refluxo. Então, para quem está em casa, doutora, assim, acompanhando o nosso programa, uma mensagem de um especialista para ajudar aí a conter as ites, principalmente a ite no esôfago. Ideal. Ter um hábito de vida saudável, se alimentando bem, evitar frituras, gorduras, evitar bebida alcoólica, fazer exercício físico, manter-se bem fisicamente, que isso vai fazer com que você tenha uma saúde melhor. Que maravilha, gente. Por isso que, mais uma vez, trouxemos aqui no Saúde e Fé esse tema, porque queremos ajudar você a ter informações valiosíssimas, viu?